Queridos irmãos, com alegria que eu quero saudar a todos vocês na doce paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus por estar aqui, para juntos podermos adorar o Senhor, agradecendo ao Pai por todos os seus benefícios nas nossas vidas. Agradeço a Deus por esse momento aqui, surpresa. Quero louvar a Jesus por esse encontro aqui com vocês, adorando os céus, adorando a Deus, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo, Deus não perde o controle de nada. Só tem um detalhe: Deus só entra quando é determinado por Ele o tempo de agir e de operar. Louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus aqui por estar aqui, agradeço ao Senhor por Deus permitir que nós estarmos aqui juntos e poder falar um pouco da palavra de Deus. Quero aproveitar aqui e pedir a você que entrou aqui, aproveitando e saudando a todos vocês que estão chegando com a doce paz do Senhor Jesus, e aproveitar e pedir a vocês que compartilhe essa live, compartilhe esse momento aqui para o máximo de pessoas que você puder. Quem sabe alguém esteja desejoso de ouvir uma palavra, né? E eu creio e eu acredito que o Senhor é poderoso para falar ao coração de muitas pessoas. Quero agradecer pelos amigos que estão entrando aqui, aos irmãos que estão chegando, outras pessoas que estão novas que estão chegando também. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer por esse momento que o Senhor tem nos permitido de estarmos juntos agora, não é? Nessa noite, louvando a Deus por essa sexta-feira, agradecendo ao Senhor por tudo, porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Glória a Jesus. Louva a Deus, porque eu sei que o Senhor, em todo tempo, em todo momento, é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Agradeço a Deus e dando um tempo aqui para que o pessoal consiga entrar e aproveite todo o momento de estarmos aqui na presença do Senhor, recebendo dele. Vocês sabem que quando eu entro aqui é porque fui direcionado por Deus para poder trazer uma mensagem e uma palavra vinda da parte de Deus. Nós estamos passando por um processo bem complicado nesse tempo, não é? Tempos difíceis. Tempo em que nós precisamos, de fato, mais ainda, com muito maior intensidade, a atenção de Deus para com a nossa vida em muitas coisas. Mas eu sei, conhecendo a história e vendo a palavra de Deus, eu percebo que Deus nunca deixou de ser Deus, independente do que acontecesse, do que se levantasse, do que estava acontecendo no cenário diante de guerras, rumores, crises e até mesmo em situações tão contrárias que a gente acha que muitas vezes nós não vamos conseguir passar, de tão doloroso e de tão difícil que é. Se eu muitas vezes sei e tenho eu sou sabedor e tenho essa permissão de Deus de saber que muita gente, porque muitas pessoas nos pedem oração, e se eu sei e conheço a dor e conheço a aflição de muitos irmãos, confidente de alguns amigos, pessoas mais próximas, e de passar por situações tão complicadas,
Se eu conheço, imagine Deus, que conhece muito mais a dor e a angústia do seu povo. O tempo é difícil, o tempo é um tempo de muita guerra, de peleja, mas o Senhor não perde o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. Quero dizer a vocês que o Deus que servimos é o Deus que pode mudar qualquer situação. E eu digo a vocês que desde cedo eu costumava sempre dizer: eu não quero dizer que tu é grande se o Senhor não for grande na minha vida. Manifeste-se na minha vida para que eu possa declarar em alto e bom som para todo mundo ouvir que o Senhor é grande, mas que primeiro seja grande na minha vida. Eu não quero dizer que o Senhor é grande se o Senhor não for grande na minha vida. Vivenciei e vivo, e estou constantemente vivenciando muitos e muitos testemunhos e vivendo muitas coisas que já vivi na minha vida, de entender que Ele é Senhor. Que Ele é Senhor. Às vezes, um momento confuso na minha vida me deixou muitas vezes sem saber. Na verdade, era meu pequeno conhecimento espiritual que eu tinha com Deus. Então não entendia as coisas de Deus. E quando a gente não entende as coisas de Deus, a gente só questiona no lugar da gente ter a experiência e viver as experiências que Deus quer nos ensinar em muitas coisas. E aí eu indagava aos céus, costumava indagar aos céus, e dizia assim a Deus: Deus, eu não acredito que você não tem o interesse de querer fazer por mim. Eu acredito que você, claro que eu não era bobo, eu acredito que você tem o interesse de sempre fazer por mim. Nunca que você não tenha o interesse de fazer por mim. Você sempre tem o interesse de querer fazer muito mais na minha vida. E aí eu começava a classificar algumas coisas e dizer assim: por mérito o Senhor não vai fazer, porque ninguém é merecedor. E eu dizia a Deus: justo demais ninguém é. Então não é por ser justo e ser mais fiel ou até mesmo ser mais obediente do que o Senhor vai fazer. Todos que o Senhor fez, grandes obras e grandes milagres e prodígios e maravilhas, todos estes ou pecaram, ou fizeram algo que te entristeceu. Mas o Senhor teve misericórdia destes e se utilizou deles de uma maneira extraordinária, de uma maneira gloriosa. Quero aproveitar e saudar a você que está chegando agora. Deus abençoe a cada um de vocês. Quantas vezes nós pensamos que não estamos prontos para receber algo da parte de Deus, ou até mesmo não somos dignos de receber algo da parte do Senhor. Queridos irmãos, nós podemos nessa noite aqui sentir algo diferente na nossa vida e vivenciar algo extraordinário na nossa vida. Vai depender não só da vontade soberana de Deus, mas também
da minha fé. Mas muitas vezes, quando não age a soberania de Deus, não age aquilo que a minha fé é gerada, porque muitas pessoas foram alcançadas pelo Senhor, não porque demonstraram fé, não porque tiveram as suas vidas em intensidade de obediência, mas porque Deus olhou para elas e teve misericórdia da vida delas, sem que elas mesmo tivessem reação de qualquer coisa. E o Senhor, olhando para elas, teve compaixão e mudou a situação delas. E eu acredito nisso. Que se Ele tem o controle da nossa história, ou se Deus tem um controle da história, Ele pode mudar as coisas no tempo dele. Se eu disser aqui agora, Ele pode mudar agora, é para que haja compreensão na sua mente e na minha. Mas se Ele quiser mudar hoje, Ele muda. Se Ele quiser fazer o inesperado acontecer, Ele faz. A Bíblia diz que Ele faz cessar as guerras. Olha aí o que Deus faz. Não está um conflito em Israel? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Se Deus quiser cessar agora, cessa-se tudo. E tudo gera-se paz. Porque Deus é quem determina as coisas. Olhando para esse lado de vontade de Deus, vontade permissiva de Deus, porque a vontade dele é de sempre fazer o melhor, mas a gente não sabe o que Deus está fazendo diante das catástrofes que estejam acontecendo. E nós não sabemos qual é a vontade de Deus, nós não entendemos o plano de Deus, e quando nós não entendemos a vontade, nem o plano de Deus, nem a ação de Deus, nem como o que Deus quer fazer, nós ficamos, às vezes, confusos, duvidosos, às vezes com medo, e muitos outros sentimentos podem vir no nosso coração, porque nós não conhecemos a vontade do Eterno para as nossas vidas. Se nós entendermos a vontade de Deus, e se nós compreendermos o plano de Deus, nós estaremos muito melhor na nossa vida diária. E vivemos muito melhor, porque a vontade de Deus, irmãos, vai sempre prevalecer. Às vezes a gente fica perguntando a Deus, e eu perguntava muito isso a Deus, antes de eu trazer uma reflexão de uma palavra que veio ao meu coração, quero conversar com vocês um pouco aqui. E eu conversava com Deus e dizia assim, por que o Senhor é um Deus que permite? Se o Senhor é um Deus de amor, por que o Senhor permite tanta catástrofe? Se o Senhor pode, se você não é Deus, você pode impedir isso aí. Não é? Por que o Senhor é Deus e permite que eu sofra, hein? Você gosta de me ver sofrer, é? Eu tinha essas indagações. Deus me deu resposta. Eu quero compartilhar com você. Só crente que tem negócio com Deus pode compartilhar isso. E aí eu posso falar, porque eu vivi isso. Por que você permite que a gente tenha percas, tenha dores, venha passar por maus bocados na vida, terríveis coisas na vida que a gente nem imaginou? Por que é que você, que é um Deus justo, bom e fiel, eu fiz exatamente o que fez Abacuque nos seus questionamentos? Eu fiz.
Mas voltando para cá e para aquilo que eu vivenciei, eu perguntei a Deus uma coisa. Por que o Senhor permite tudo isso, hein? Por que o Senhor permite tudo isso? Aí Deus me fez entender as coisas. Deus me fez entender uma coisa. E eu vou dizer pela experiência que eu vivi. Para que você entenda, porque muitas vezes sobe esses pensamentos, sobem na tua mente também muitas perguntas, por que é? Por que você permite que pessoas inocentes, eu dizia, padeçam por causa de pessoas tão más, tão terríveis? São coisas que às vezes a gente não tem resposta, não é? Porque dói e a gente não tem resposta. Mas eu quero dizer uma coisa a você, que há alguém que fez um questionamento diante de Deus e que muitos desses questionamentos, até que uma hora em que Deus fez ele entender o propósito dele, de compreender o propósito dele, passar o que passou, enfrentar o que enfrentou, viver o que viveu, sofrer o que precisava sofrer para entender o propósito e o plano de Deus, para depois entender, ó Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é muito, muito impactante. O que é que Jó quis dizer? Que antes servia por servir, porque ouvia de ouvir falar, entendia e compreendia ele apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu entendo perfeitamente o teu plano, porque é que tu permite que eu vá à extremidade e lá perto, muito perto da cova, já para ser enterrado, e o Senhor não permitiu que eu morresse, mas agora eu entendo perfeitamente, porque eu entendia uma coisa, eu só compreendi o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu entendo. Eu entendo perfeitamente por que isso. E aí, né, pastor Kleber? Só vivenciando experiências na nossa vida é que a gente vai poder passar para as pessoas, para que elas venham fazer entender uma coisa. E Deus me levando a minha mente e me fazendo entender coisas que só o Espírito de Deus pode nos levar a entender certas coisas. E eu não entendi até que o Espírito de Deus abra a mente. Por que o Senhor gosta de me ver sofrer? Será se o Senhor não sabe que eu preciso casar? Será se o Senhor não sabe que eu preciso viver uma vida... Eu estou vivendo uma vida sozinha, uma vida só, desamparada, triste, aflita, angustiada. Será se o Senhor não sabe a minha dor? Por que é que tu, que é grande, que é santo, permite que eu passe por isso? Esse é um dos questionamentos maiores da mente e no coração de muito crente que, quem sabe, esteja numa dor tão intensa na sua vida que acha que diz assim, eu não estou vendo nada mais acontecer na minha vida e eu acredito que não vou ver mais nada acontecer de agora em diante. Esses questionamentos sobem. Será se eu vou morrer assim? Será se eu não vou ser feliz? Será se o Senhor não vai me dar uma oportunidade? Será se eu não vou alcançar isso? E esses questionamentos é onde eu quero falar com vocês aqui hoje. Para que a gente possa falar dessas coisas, a gente precisa passar para poder viver. A gente vive uma vida assim, com pensamento que todo momento é pensando, por que é que o Senhor me tirou daquele trabalho? Por que que agora eu estou desempregada? Eu preciso pagar minhas contas. Está tudo atrasado. Como é que eu vou pagar essas contas que eu não tenho dinheiro? Por que eu saí disso, Jesus? Por que o Senhor deixa eu sofrer assim? Dobremia, adurgitermiasse, no prerevassia. Às vezes a gente fica com a vida vivendo de questionamentos, porque a gente vive a vida querendo saber de muitas coisas. Por que eu não sou feliz? É a tua vontade que eu não seja? Que eu passe por isso, é? Parece que o Senhor me fez só para sofrer.
só para padecer, para viver um tempo de dificuldade e de tribulação e que parece que nada vai mudar a minha vida, né? Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês aqui que o Espírito de Deus me fez entender uma coisa. Tudo, escuta o que vou lhe dizer a você, para que você nunca mais questione a Deus. Aprenda de vez na sua vida. Tudo, Deus pôs um limite. Sim, Deus pôs um limite nas coisas. Antes não era assim. Como assim, pastor? Foi essa a resposta de Deus para comigo. E eu queria falar porque as pessoas perguntavam da criança mais simples. A criança me perguntava, às vezes, perguntas: por que que Deus é um Deus de amor e permite que os inocentes morram? E eu chegava para ela e dizia assim: eu não sei. Você não sabe dar a resposta dessas coisas. É polêmico, não é? Pessoas que não sabem responder por quê. E quem sabe você esteja nessa noite enquadrado exatamente assim. Há muitas histórias parecidas na Bíblia Sagrada que denotam exatamente o que eu estou falando aqui. Muitas coisas. Que parece que Deus não estava nem vendo. E parecia até que Deus não estava nem aí para o que estava acontecendo. Só que a gente entende que Deus não está vendo. A gente tem um entendimento que acha que Deus não está olhando para o que está acontecendo, mas Deus está vendo tudo. Deus age como aquela ideia de dizer para você, um dos atributos de Deus é que Ele é Pai da eternidade. Você já entende isso. O que é Pai da eternidade? Ele é desde o início, é desde o fim, desde o início até o fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe exatamente o que começou, como começou, e sabe exatamente como é que vai findar as coisas. Ele sabe tudo. Ou se vai acontecer algo lá no final, ou no meio, ou lá no início. Ele sabe de todas as coisas antes mesmo do que aconteça. Ele sabe de tudo. Deus conhece as coisas nos mínimos detalhes. Eu é que não sei de nada, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. E por essas e outras coisas é que eu entrei nesse questionamento perguntando a Deus. Ele disse assim para mim: eu pus um limite logo depois da queda do homem. Antes não tinha limites. Como assim? O homem se apresentava diante de mim e eu diante do homem. E ele se colocava diante de mim e não havia necessidade, porque tudo que eu criei, tudo o que eu disse ao homem, que dominasse, que tivesse controle de todas as coisas, disse a ele: coloque o nome dos animais e sobre eles domine, faça exatamente o que eu estou mandando, faça exatamente o que eu estou lhe dizendo, realize o que eu estou lhe dizendo. Só que até aí o homem conversava comigo. Não havia barreira sobre essas coisas. Ele entendia quem eu era e eu entendia ele, porque eu o criei. E ele compreendia a minha vontade e entendia o que eu estava dizendo. Só que quando veio o pecado, houve uma separação. E essa separação, quando aconteceu logo depois da sua queda, eu, o Senhor, determinei limites. E essas dores vieram logo depois da sua escolha. Ele decidiu escolher, e por causa das suas escolhas, eles vieram a sofrer e a padecer. Os homens se tornaram fortes, os inocentes padecem, os inocentes sofrem, por causa do poder dos que são mais fortes. Porém, foi eu que determinei limites. E quando eu determinei limites sobre os fortes e sobre os fracos, eles caíram na mesma condição,
por causa da limitação que eu determinei sobre a vida do homem. E aí me veio a mente entender, abriu a minha mente para compreender por que é que eu sofro, por que é que eu padeço por isso, por causa do pecado. O pecado lhe faz você se distanciar de mim. A sua carne é mais tendenciosa a estar longe de mim, a pecar e não querer a mim. A sua carne deseja mais pecado do que deseja a mim. A sua carne quer muito mais aguçada a querer o mal do que querer a mim. Pronto, o seu espírito está pronto, deseja a mim, mas a sua carne diz todo dia, eu quero saciar a minha vontade por causa de tudo que eu criei e pus o limite. Assim aconteceu na sua vida. Você escolheu, os limites foram postos e o sofrimento lhe veio por causa dessa situação, desse limite e dessas condições que você olha para o mundo, olha para os problemas, olha para as pessoas, olha para você mesmo e às vezes você acha que parece que está empurrando um caminhão de pedra e parece que ele não sai da sua frente, que nada está acontecendo com você, e que parece que você está empurrando um caminhão de pedra, e quanto mais você empurra, e ele não sai, e ali passa anos, passa meses, e aí o Senhor disse para mim, por causa das limitações, e por causa dos limites impostos sobre o homem, o pecado lhe fez ainda mais se distanciar de mim. E quando esse pecado é gerado, e por causa dessa situação, gera-se dúvida, incredulidade. Aí o Senhor vem dizendo dúvida, incredulidade, falta de confiança. Aí eu quero lhe perguntar uma coisa, Deus falando comigo, como é que eu vou agir na sua vida com essa dúvida, com essa incredulidade, com essa falta de fé? Mas Senhor, o Senhor não pode, mas o Senhor não pode fazer, por que o Senhor não faz na minha vida? Aí o Senhor disse assim, mas eu já determinei algo. Qual é o algo, Senhor? Lance-se à cruz, porque agora existe uma cruz. Para você chegar e ter acesso a mim, é preciso que você passe pela cruz. E se você passar pela cruz, você vai entender o propósito da cruz. Qual é o propósito da cruz, Senhor? Me mostra o propósito da cruz. E ele chegou claramente falando comigo, disse assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Não é mais a sua vontade, é a minha vontade. Não é o seu querer. Não é aquilo que você deseja, não é aquilo que você quer, não é aquilo que você almeja, mas é a minha vontade que vai prevalecer sobre a sua vontade. Não é mais do jeito que você quer, não é você que impõe limites diante de mim. Eu é quem põe o limite diante de você. É eu quem faço acontecer na sua existência. Nada vai acontecer na sua vida se não tiver a cruz, nada vai acontecer. Porque a cruz vai lhe salvar. Exatamente disso. A cruz vai lhe salvar. E é onde você vai alcançar a bênção e o milagre de Deus sobre sua vida. E viver coisas que você nunca viveu. Então eu não posso me impor por causa desses limites. A cruz foi estabelecida, e se ela já foi estabelecida, por ela ser estabelecida, eu preciso ter acesso a Deus, acesso aos céus. Eu preciso passar por ela. Se eu não passar por ela, eu vou sofrer. Aí logo eu duvido. Mas Jesus é Jesus mesmo? Ele impôs um limite. O pecado fez Deus pôr limite. Mas a cruz fez você se aproximar de Cristo. A cruz lhe deu acesso que outrora o pecado lhe dominava. Deixava você escravizado. Agora a cruz fez você se aproximar dele. E sem essa cruz você não pode alcançar o que Deus determinou para a sua
existência. Percebam uma coisa, no Velho Testamento, de toda a ação do Espírito de Deus, sempre agia, seja na dispensação dos profetas, fosse em qualquer outra dispensação, o Espírito de Deus se utilizava de alguém de uma maneira extraordinária, mas logo que se utilizava, já não se via mais a ação do Espírito de Deus. Já nessa dispensação da graça de Deus, a cruz nos trouxe a graça, o favor imerecido, e por causa desse favor imerecido, todas as portas de acesso ao eterno, seja elas quaisquer que seja, você tem acesso a elas. Só que o diabo, Satanás, o inimigo da minha alma e da sua alma, tenta enganar você, dizendo a você, a sua mente, o seu coração, que você não tem mais acesso a nada. Você não consegue, você não é feliz, você não será feliz, você não consegue, você não alcança. Só que a cruz, serva de Deus, servo de Deus, já lhe fez você ter todo o acesso necessário, porque antes, para o sumo sacerdote entrar anualmente, ele passava no lugar santo, né? Antes de todo o processo de purificação, de passar para o lugar santo ao lugar santíssimo, de toda a preparação, de tudo que era ele estabelecido cumprir, naquele cerimonial, o véu do templo rasgou-se. Eita glória! O véu do templo rasgou-se. Que véu é esse? Era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O acesso que o diabo diz que você não tem, mas que Deus já lhe deu, você já tem esse acesso garantido pelas Escrituras, pelo poder da cruz, para que você alcance o que você deseja. Só que a dúvida, a incredulidade e a intensidade da ação do diabo nesses últimos dias é como a galopes. Ele vem lhe enganando a galopes. Ele vem tentando roubar a sua fé a galopes. Se ele agia a semana passada mais fraco, hoje, nesse tempo, ele está agindo com 3 vezes mais intensidade para derrubar de você aquilo que você tem no seu coração, que é a certeza, a confiança estabelecida logo depois da cruz. Se o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, eu tenho acesso ao Pai. Logo eu entendo uma coisa, que ele diz para mim, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, um Consolador. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Engraçado isso. O diabo sabe exatamente isso. Que os dias dele estão contados. E que os seus dias são poucos. E que resta pouco tempo. Então ele vai agir com maior intensidade para tentar roubar aquilo que o Senhor já garantiu na cruz. O acesso que você tem. Como eu não podia entender os propósitos e não compreendia o propósito de Deus, queixava-me como Jeremias. Nas suas lamentações, queixava-me como os outros profetas. E aí Deus falou poderosamente para Jeremias, de que se queixa o homem, Jeremias, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Do que você deve se queixar
Qual é a sua queixa diante de Deus? Quem somos nós para reivindicar alguma coisa diante dos céus? Quem somos nós para ter acesso e dizer, o Senhor tem que fazer. O Senhor é obrigado a fazer. O Senhor tem que fazer. O Senhor é para fazer. O Senhor é aquele que tem que decidir a cumprir. Mas quem é o caco? Ou quem é o barro para dizer ao oleiro o que deve ser feito? Quem sou eu, um caco entre os cacos, dizendo a Deus o que fazer na minha vida? Era melhor entrar e dizer assim. Há uma atualização do iOS, por isso é que sai às vezes esse movimento aqui. Mas ignore. Se Deus me deu esse acesso, e se Deus me deu acesso a estar na presença dele, e se Deus me deu o acesso à presença do Pai, e que todo esse acesso já não há mais barreira, então eu tenho todo acesso garantido pela cruz. É o diabo me enganando e me enganando a toda hora você, dizendo que você jamais poderá ser. Mas pastor, é porque você não sabe, é porque você não entende. É porque você não está na minha pele, é porque você não entendeu ainda. Mas pastor, é porque você não está sofrendo, é porque você não tem tantos... É você que não entendeu ainda o acesso que você tem, já garantido pelos céus, dado pelo Senhor para a sua vida. Se você soubesse, entendesse esse acesso, só que falando dessas coisas grandiosas e gloriosas de Deus, e falando das coisas do céu, falando das coisas de Deus, falar daquilo que eu entendo que já tenho por garantia e dado de Deus para a minha vida, já é garantia, eu não preciso fazer campanha para alcançar. Assim todo crente entendesse isso. A gente faz propósito de oração. Para orar mais, para se consagrar mais, para buscar mais. Não se faz jejum para ter carro, para ter casa. Só quando a gente vê que tem uma barreira, que tem um obstáculo do diabo, aí a gente faz um jejum, uma oração para Deus quebrar o mal se tiver. Mas não se faz jejum e oração, campanha, para que você venha casar. Desculpa, mas eu vou ter que dizer a verdade. Não se faz campanha para ter carro, para ter casa, para ter bens, para ter dinheiro. Não se faz. Se faz campanha para se aproximar de Deus. Se faz campanha para conhecer mais de Deus. Para conhecer mais do céu. Para estar mais próximo de Deus. Para conhecer a sua glória. Para conhecer a sua grandeza. Para conhecer as coisas de Deus. Para ter uma intensidade com o céu. Não se faz campanha para coisa material. Mas pastor, não fala um negócio desse não. É porque te ensinaram errado, crente. Eu não estou dizendo que você não ore para Jesus te dar a tua casa. Não é isso. Não é isso. É que você deve orar. Claro que você deve orar. Claro que você deve buscar. Claro que você tem que intensificar a sua vida diante de Deus. Mas tem uma coisa, querido. Deus não aceita a tua barganha, não. Tem tanta gente que acha que Deus é bobo. Para de barganhar com Deus, irmãos. Para de querer fazer campanha se o acesso Deus já te deu. Mas pastor, e como é que eu vou comprar meu carro? Trabalhando. Mas pastor, não digo um negócio desse, não digo. Mas como é que eu vou comprar minha casa? Trabalhando. Você comprar a sua casa. Mas pastor, Deus não dá casa não? Deus não dá carro não? Dá. Deu a mim. Sem um centavo. Deu casa para mim. Sem um centavo também. E deu, pastor? Deu. E por que você está dizendo isso? Que não se deve fazer? Por quê? Porque te enganaram.
Estão te mostrando um evangelho barato, mentiroso, sem vida, sem graça. O acesso, Deus já te garantiu. Todo o acesso que você precisa, Ele já lhe deu. Ele deu o melhor. Ele deu o maior, que foi o Filho dele. Não dará com Ele também todas as outras coisas? Mas pastor, não... então eu tenho que trabalhar para poder comprar minha casa? Sim. Mas Deus não dá casa, não faz milagre? Não, faz. Claro que faz. Mas nem toda hora está fazendo. Nem toda hora está fazendo. Você sabe por que as pessoas gostam desse tipo de comportamento? Porque as pessoas gostam do que é fácil. Deus está me dizendo aqui que vai dar uma casa, cheia de gente assim na igreja. E vai entregar a chave de uma casa na vida de alguém. Claro que vai. Tem 100 pessoas dentro da igreja, mas é óbvio que alguém ali, mesmo que o cara esteja querendo adivinhar, é óbvio que vai acontecer. Que Deus vai dar uma casa a alguém ali naquele lugar. Mas é claro que vai. Mas o cara joga para ver se pega o povo no seu emocional e direciona as pessoas emocionalmente, querendo enganar as pessoas. Querendo tirar delas o aproveito para enganar a vida delas. E logo depois eles jogam a isca, dizendo assim, mas aí, irmão, vamos fazer um voto aqui? Um voto do Pix? Se você mandar 500 hoje, se você mandar 500, Deus vai fazer uma coisa grande. Acaba safado, merece uma surra, eu lá, com cipó na mão, para dar uma surra boa. Enganando a fé das pessoas, enganando a ela e mostrando a ela. E Jesus do céu olhando para ela e diz assim, tu já tem acesso, é mentira dele. Eu já lhe dei. Você que não descobriu o acesso ainda, Nobrebitia, Hamurgia, Remivassai. Você já tem, eu já lhe garanti. Você já tem o que é de maior preciosidade que você possa imaginar na sua vida. É o Senhor Jesus na sua vida. O Senhor é maior na sua vida. As pessoas gostam de ser enganadas. E pastor, Irmã, você que está aí. Eu? Aí o cabra já olha para a irmã, vê que ela não está com aliança no dedo. Tem mulher que não tem aliança, né? Tem umas que custa até tirar a aliança. Já é divorciada, mas custa de tirar a aliança. Aí o cara vê a mulher sem aliança. Vou tirar a minha aqui. Aí olha para ela assim. Sabe o que é que eu estou vendo na senhora? Isso que é. Aí a mulher já está ali receosa, porque mulher já gosta de chorar por vida. Aí já, o que foi? Eu vejo a senhora casando. Ai, meu Deus, pronto, acertou. Acertou na bucha. A coitada é necessitada, e é mesmo. Precisa de uma ajuda do céu, precisa de ajuda de Deus. Aí o cara vem, você vai casar. Aí eu fico pensando assim, mas com quem? O cara engana com a conversa fiada, consegue enganar porque ela está ali naquele dia frágil. Sabe aquele dia frágil que a mulher está? Aí vem o capeta, Satanás dos infernos, usa um caba, assim, bom de peia, para o caba dar uma peia, uma surra boa. E dizer assim, rapaz, vem cá, para de mentir, para de enganar, para de querer enganar as pessoas, para de querer enganar o sentimento das pessoas, mas a vontade. É porque eu não sou Jesus, mas imagine quando Jesus chegou dentro do templo, encontrou os cambistas, ladrões vendendo e negociando no templo. Aí Jesus chegou no templo com um chicote, foi? Aí fez assim, ó, sai daqui, vai embora daqui. Não. Jesus chegou lá e disse, vem cá. Eu começou a dar uma surra em cada um, pegou o chicote, saiu dando. Vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de ladrão. Vocês vão agora levar uma surra, uma coça do povo do sul que está aqui. Vocês vão levar uma coça, vão levar uma surra boa. Vocês aprenderam o que é ser de verdade um crente, um hebreu, um judeu, como é que realmente tem que ser. Sabe o que está precisando? De pessoas assim, hoje.
de pessoas que realmente precisam. Jesus pecou quando se irou? Não, ele não se irou nem pecou. Ele fez exatamente o que Deus determinou que ele fizesse. Expulsou os cambistas, os ladrões de dentro da casa. Ah, se a gente fizer isso hoje, meu Deus. Se a gente fizer isso hoje, a gente vai levar uma surra no lugar do bandido levar. É mais fácil a gente levar do que o caba que está enganando levar. Se a gente for de encontro a esses cabas que estão fazendo essas presepadas dentro da igreja, a gente é que vai levar a surra. E a gente é que vai sofrer por causa dessa situação. Não é ele. Ele vai se mostrar de vítima e a gente é que vai sofrer por dizer exatamente aquilo que deveria dizer. Mostrando a verdade de Deus. Mas eu louvo aos céus, eu louvo a Deus, porque Deus me fez entender e está te fazendo compreender que você já tem. Mas pastor, vou alegrar teu coração não te enganando. Alegrar teu coração não te enganando. Porque tem crente que te engana. Engana você e você fica lá, feito ledo. É mesmo, Jesus. Eu vou casar, eu preciso. Senão eu vou morrer. Morre nada. Tu não vai morrer, não. Tu não morre. Mas tu vai casar. Fica quieta. Tu não morre, não. Vou dizer uma coisa para você. Glória a Deus. Para que você alegre o seu coração. Todo acesso você já tem. Depende de você. Se você quiser. E como é isso, pastor? Como é obter de Deus uma vitória que eu almejo sem ser enganado? Porque eu sendo enganado, sim, tem pessoas, escute isso, tem pessoas que esperam coisas ou esperam promessas que nunca vão acontecer na vida delas. Porque elas esperam por coisas que nunca Deus falou com elas e apenas um espírito de engano enganou ali aquele profeta de mentira e disse para ela algumas coisas e ela acreditou. E ela colocou na cabeça dela, é mesmo. Como é que é, Lidiane? Vai vir um coreano aí da Coreia, não é? A ideia dos doramas. Vai vir alguém assim muito bonito e vai me surpreender. E eu vou cair e assim vai ser uma coisa, um príncipe encantado. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui, para que você entenda as coisas de Deus e compreenda o que Deus tem para a sua vida. Entra na presença de Deus. Pergunta ao céu, pergunta a Deus, Senhor, tu tens propósito na minha vida? O acesso eu já tenho. A vitória tu já me deu. A bênção e o milagre eu já sei que o Senhor já tem para a minha vida. Algo grande eu sei que vai acontecer e o que o Senhor tem preparado para mim. Mas o Senhor quer que eu case? Aí já é outra coisa, né? Aí você vai fazer mesmo, né? Soltar os fogos de felicidade. Porque aí quando Deus disser sim, você vai pular de alegria. Se não, Deus vai dizer para você, não vou fazer. Então você vai viver menos amargurada e triste do que viver aflita como você está e mais contente, feliz da vida por aquilo que o Senhor vai fazer na sua história. Por que é que o Senhor quis chegar a tudo isso que o Senhor estava falando? E onde é que o Senhor quis chegar com uma palavra? Eu quero trazer uma palavra da Bíblia, né? Eu falando aqui das experiências, mas eu quero falar uma palavra aqui. Não vou demorar, já estou passando já aqui um tempo. Eu só quero ler um versículo que veio muito forte no meu coração, só um versículo, falando de uma intervenção. Exatamente isso, da intervenção de Deus. Ele que está sempre fazendo o que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. 1 Reis, capítulo 17.
Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Acabe, rei de Israel: vive o Deus de Israel, versículo 1 do capítulo 17 do primeiro livro do Reis. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Eu olho Israel aqui longe de Deus. Longe de Deus. Olhar para toda a história do povo de Deus e de todas as histórias que já se passaram e que hoje são exemplo para nosso crescimento espiritual, para a nossa vida e para que a gente cresça mais com Deus. A gente vê algumas coisas de Deus agindo como Ele deseja. Sim, como Ele deseja. Lembra daquele texto que diz assim: aonde o pecado abundou, superabundou a graça? Sim, é. Aonde o pecado abunda, Deus está disposto a enviar muito mais graça e favor no lugar daqueles que outrora estão longe e distantes do eterno. Eu vejo uma coisa de Deus agindo aqui, e de maneira muito tremenda, porque Deus age de maneira poderosa, e como quer, porque Deus é Deus. E Deus te convidou para essa live, eu tenho certeza disso, para você receber dele uma coisa. Veja uma coisa que eu quero dizer para você. Veja uma coisa aqui de Deus para você. Israel distante de Deus. O rei casou-se com Jezabel, filha de Baal, rei dos Sidônios. Além de ser adoradora, ela servia a Baal. Ela levantou um altar a Baal. Na casa de Baal, edificou um altar em Samaria. E tem mais. Ela casou-se com Acabe, rei de Israel. E o rei de Israel fez um bosque de madeira e fez irritar ao Senhor com tudo o que você possa imaginar de adoração e de culto ao Deus Baal, ao Deus da fertilidade e da agricultura, distanciando ele, sua casa, todos os súditos, todo o povo de Israel, levando todos a estarem apostatados totalmente da fé. Aí vem a hora em que eu e você não entendem. Parece que Deus está deixando. Irmãos, Deus sabe a hora de fazer as coisas que eu nem você sabe. Mas Deus sabe a hora de agir nas coisas, porque Deus é Deus. O povo distante, o rei distante de Deus, o povo também. Seus sacerdotes e profetas corrompidos pelo pecado da idolatria, distantes de Deus, servindo a Baal, servindo a outros deuses, e não ao Deus verdadeiro que se revelou poderosamente ao seu povo no Egito, e os tirando com mão forte e os levando para a terra de Canaã. Agora eles estão aqui diante do altar, servindo a Baal. Uma mulher fez o homem pecar por causa da sua escolha. Casou-se com ela. Toda a sua casa passou-se a servir a Baal. Só tem um detalhe aí, para que você entenda a ação de Deus. E parece que Deus não estava vendo. Mas você é o quê? Eu sou o rei de Israel. Mas em Israel não serve a um Deus, o Deus dos céus, a único Deus? Sim, mas eu fiz um altar a Baal. E você serve a Baal? Sirva a Baal. Mas não devia servir a Deus, o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra? Sim, mas eu sirvo a Baal. Porque a minha esposa me convidou,
me fez entender o propósito de Baal e eu agora estou diante de Baal, servindo a ele, e agora levo o povo, levo os súditos, levo o reino, levo todos para servir também a Baal. E parecia até que Deus não estava vendo nada. Deus deixa as coisas acontecer, irmãos. Deus deixa acontecer até a hora em que Ele quer que aconteça. Quando eu falei que Deus põe limite nas coisas, sim, Deus põe limite, mas também age como soberano que Ele é. Irmãos, se Deus quiser mudar a história das coisas, Ele muda. Se Deus quiser fazer com que as coisas não aconteçam o que estão acontecendo, Ele faz. Porque Ele é Deus. Mas também há uma soberania de Deus. Quantos, você pode imaginar, mas quantos em Israel? Porque todo dia nasce e morre gente. Todo dia nasce e morre pessoas. Agora imagine quantos que em Israel, no tempo em que Acabe fez um bosque de madeira e adorou e irritou o Deus de Israel mais do que todos os reis antes dele. Foi um dos piores reis de Israel. Imagine quantos que morreram na idolatria no tempo de Acabe. Porque ele fez pecar. E Deus permitiu. E eles eram inocentes. E eles não entendiam, mas foram enganados pelo rei. Sim, foram enganados. E a permissão de Deus, Deus permitiu que isso acontecesse. Só que as coisas acontecem até a hora em que Deus deseja, ou melhor, decide que aconteça. Não é diferente a minha vida e a sua. Não é diferente a minha vida e a sua. O seu sofrimento, o seu e o meu sofrimento. Não é diferente as nossas histórias diante das histórias bíblicas, das dores, das guerras, das lutas que passamos e enfrentamos. Não é diferente. Aí Deus, que é Deus, que tem o domínio das coisas, que age como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele pode entrar na história, sair da história, fazer o que ele quer. Porque Deus é Deus, eu não posso, mas ele pode. Essa é a minha maior alegria e deveria ser a sua maior alegria. Por quê? Porque Deus pode mudar a minha vida e a sua vida se Ele quiser a qualquer momento de dor e aflição que eu e você esteja passando. E Deus tem o poder de intervir e agir dentro dessa grandeza chamada soberania. Mas, pastor, Deus deixou o povo sofrer. Mas, pastor, Deus deixou o povo ser enganado, deixou. Por quê? Por causa da escolha. De quem? Do rei. Os inocentes sofreram. Morreram. Padeceram por causa de quem? Da liderança. Mas não pense você que vai ficar barato não, tá? Dos que fazem aquele pecar, ou daquele que faz alguém pecar e distanciar de Deus, ou até mesmo estar longe do Senhor por causa das suas situações criadas. Não pense esse que está fazendo com que o povo morra e pereça, que não vai prestar conta diante do Eterno um dia, não. Não pense. Deus chegava a dizer para Israel sempre, eu até permito que Faraó e os egípcios os faça sofrer. Deus dizia, eu até permito que isso aconteça, que esse povo aflige vocês. Mas ai daquele que afligir ao meu povo, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Eu até permito que ele faça vocês padecerem, mas ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Quem é a menina dos meus olhos? Todo aquele que é invisível, que não é caracterizado por algum cargo,
não é caracterizado por alguma liderança, não é caracterizado por aquele que você possa imaginar que esteja lá no púlpito da igreja, que seja o presidente. Não, é aquele exatamente que configura aquele que é invisível, a igreja invisível, que muitos não conhecem, mas o Santo Espírito de Deus conhece a igreja. Ele conhece a igreja porque esses são os escolhidos de Deus. E ai daquele que tocar na menina dos seus olhos. Eu não estou desmerecendo ninguém. Eu apenas estou dizendo que você é importante. Porque aí você fica às vezes achando que quem está lá em cima é mais importante do que você. Porque está lá em cima é muito maior importância. E às vezes é só um cargo. É só porque há um tempo para ele lá. Mas você é tão importante como qualquer membro. Que não seja nem membro. O congregado seja tão importante quanto aquele que está lá em cima. Não fique toda hora se sujeitando a essa ideia de rejeição, de achar que não é nada diante de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é especial. E Deus dizia, toca. Mas se você tocar, eu permito que você toque. Mas se você tocar, eu vou tocar em você. E se eu tocar em você, nunca mais você tocará no meu povo. Deus permite as coisas acontecerem, dores, aflições, guerras, idolatria, pessoas que estão apostatando da fé. Você olha como muitos, quem sabe, do Reino do Norte, ou que eram mais crentes e mais fiéis ao Deus dos céus, olhavam para Israel e vendo o rei desviado e longe de Deus, longe do Senhor. Meu Deus, será que não é o dia de hoje? A gente olha assim, não acredito não. Aquele pastor que pregava tanto, mas ele está falando asneira. Ele apostatou da fé, ele agora não acredita mais nas escrituras. Ele já não acredita mais na palavra de Deus. E agora ele prega o que ele acha que por bem é. E você olha assim, e é a mesma visão de muitos daquele tempo. Quem sabe nesse tempo que nós estamos vivendo, é exatamente assim, a gente olha. É uns crentes, sabe o quê? Eu nunca vi um povo tão intrigado, é crente. Povo para gostar de fofoca. Povo para viver em confusão, em contenda, em briga, em encrenca. Ô povo para gostar de falar da vida dos outros, de dizer as coisas contra o outro, de querer ver a vida do outro, de querer ver o mal do outro, de querer ver o outro não crescer, de querer sempre achar que é melhor e maior. Eu sou melhor do que você, sempre achando. Quantos que eu conheci do meu tempo que diziam assim, quando eu estiver lá na frente vai ser diferente. Se Deus colocar eu lá na frente, eu vou agir diferente. E hoje estão lá na frente e agem do mesmo jeito que dizia que não agiam. E Deus fez eles pastores. E Deus fez eles sentarem lá em cima. E Deus fez eles ir lá para cima. E hoje eles fazem exatamente daqueles que eles falavam. E abriam a boca que eles abriam e falavam. Mas o povinho difícil é crente. Mas por que isto, pastor? Nós estamos no fim. Não sempre existiu. Sempre existiu. É porque não tinha internet. Hoje tem internet, a gente abre uma live aqui em casa, eu faço o culto em casa. Vocês estão onde vocês quiserem. Quem sabe alguém no mall, quem sabe alguém esteja numa granja, quem sabe alguém esteja em algum outro lugar, num parque, em algum outro lugar, sentado em alguma varanda e vendo o que eu estou falando aqui, sem precisar estar num templo, feito por mão de homens. Então cada um diz uma coisa e cada um diz o que quer, e cada um fala o que quer, e quem quiser entender e quem quiser achar que é, e a pessoa até, às vezes entende que é aquilo ali. Hoje as coisas estão mais claras, as pessoas conseguem conversar. Eu estou conversando com milhares de pessoas em diversos lugares, em várias partes do mundo agora. Eu estou trazendo uma palavra aqui para muitas pessoas que estão no Nordeste do Brasil, no Sudeste do Brasil, no Centro-Oeste do Brasil,
de pessoas que estão no sul do Brasil, pessoas que estão na Europa me ouvindo agora, pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, me ouvindo também, pessoas que estão no Canadá me vendo, pessoas que estão lá na Ásia me ouvindo, porque o poder da internet fez com que isso alcançasse a um máximo de pessoas que você possa imaginar, mas sempre existiu esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoas que muitas vezes não querem ver a outra crescer, se eles são pastores de campo, ou porque estão na frente, ou porque Deus colocou eles lá, trava uma guerra, uma briga travada, porque é exatamente isso. Mas quando você vai ver essa guerra travada e essa peleja travada, vai se findar apenas numa coisa, não é nada mais do que nada menos do que poder e dinheiro. Apenas isso. O dinheiro e o poder sobre essas pessoas fizeram com que elas se dobrassem diante disso e se colocassem diante dessa situação e fizessem os outros pecarem, os outros agirem contrário à vontade do plano de Deus para a vida delas. Mas, como eu estava falando exatamente isso aqui, abrindo um parêntese, já fechando parênteses aqui, dizendo para todos vocês, quando Deus quer intervir na história. Agora, quando Deus quer intervir na história, e eu sou de um tempo e quero permanecer nesse tempo, em que eu sempre vi que quem estava lá e quem Deus colocava à frente, o que Deus colocava no pedestal, era quem Deus decidia colocar. Eu sou desse tempo, dou graças a Deus que eu acredito nesse tempo e tenho a convicção de que Deus ainda tem o controle das coisas, mesmo que os homens percam as rédeas, mas Deus tem o controle de decisão e de poder. Ele é quem decide o tempo e a hora. Se Deus quiser fazer você subir, pastor, não vai ter reunião contrária e nada vai ser contrário se Deus tem aquilo que ele quer fazer, a decisão dele de fazer a mudança. Porque o campo que você está, já chegou o tempo e Deus vai lhe arrancar do lugar onde você está para outro lugar, porque o lugar onde tu estás já passou, já estás sofrendo, já estás padecendo, já estás gemendo. O grito é intenso na tua alma, mas Deus vai te arrancar do lugar onde você está. Mas eu sou coordenador do campo. É daí mesmo que Deus vai lhe arrancar, porque Deus já tem algo grande. Deus vai entrar na reunião de manhã, no meio dos homens, vai ter uma mudança e Deus vai lhe arrancar daquele lugar, vai tirar você para outro campo, homem. Deus lhe convidou para lhe dizer isso aqui nessa noite. Lhe convidou para essa live para você ouvir isso aqui. Deus vai tirar você desse campo, levar você para outra coordenação, porque chegou o tempo de Deus na sua vida. Ali Deus vai fazer você prosperar. As coisas vão acontecer. Até teus filhos vão lhe trazer mais alegria e mais contentamento logo depois que essa carga de onde você está for cair sobre os seus ombros e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. No meio da reunião de dia, onde os homens estão com a caneta e a prancheta decidindo o que fazer, seu nome já foi destacado para outro lugar e Deus já lhe arrancou para outro lugar. Você sabe que não pode se manifestar aqui e nem dizer nada, mas o Senhor é quem fala contigo, dizendo, eu farei a mudança e eu tirarei você desse lugar para outro lugar, porque é chegado o meu tempo. E eu, Senhor, tenho pressa em cumprir na sua vida o que eu estou lhe dizendo. No pré-remassaiadurkia, quando eu digo para vocês que há uma intervenção divina e que quando Deus decide fazer, quando Deus decide realizar, Deus faz o seguinte, vai lá em Gileade, num lugarejo chamado Tisbe, por isso o nome dele era Elias o Tesbita. Deus vai lá, levanta alguém disposto a ele usar, a ele se utilizar deste. E ele chega para o rei de Israel
com a moral que Deus lhe pôs, com a graça que Deus lhe pôs, com o poder que Deus lhe pôs, com a glória que Deus lhe pôs, e diz assim: você está atribuindo toda a colheita, toda a plantação, tudo que você está fazendo, Acabe, junto com a sua esposa, com esse povo, a Baal, Deus da fertilidade, da agricultura, está louvando, adorando, dizendo que foi ele que mandou a chuva, dizendo que foi ele que mandou o orvalho, dizendo que foi ele que fez isso crescer. Mas eu, o Senhor, no nome do Senhor, digo que não vai ter nem chuva, nem orvalho e nada. Cessou agora tudo isso, segundo a minha palavra. Como é? É exatamente isso. Se você não via nenhuma autoridade acima de você, eu agora tenho a autoridade de quem mandou eu vim aqui dizer: não vai ter nem orvalho nem chuva por 6 meses, segundo a minha palavra. É eu que estou determinando. Mas você é muito ousado, não é? Tornou-se conhecido como o perturbador de Israel, porque disse o que Deus mandou. Ei, está querendo perturbar a reunião aqui? Você está querendo perturbar esse lugar? Eu criei isso aqui, foi eu que estabeleci isso aqui, foi eu que disse que ia acontecer isso aqui. Quem decide as regras, quem decide as coisas, quem determina as coisas, quem faz as coisas acontecer é Deus. Por isso eu digo que você, se tiver enquadrado dentro do propósito do eterno, dentro do que Deus tem para estabelecer na sua vida, não tem ninguém, não tem homem, não tem reunião, não tem convenção, não tem nada que vai impedir do teu nome ir para o nome do lugar aonde Deus decidiu dizer assim: troca o nome, muda agora aí, rapaz. Entra os mais importantes numa reunião fechada, teu nome rola solta lá, e Deus diz assim: coloca ela, coloca eles, faz na vida deles. Mas ele não dá, ele é meio teimoso, ele faz do jeito que ele quer. Ele é meio teimoso, às vezes faz coisas que eu não devia. Eu ainda estou chateado com ele daquilo que aconteceu há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, alguém ainda tem queixa de você do que aconteceu há 10 anos atrás. Lobradurg delebraçai. Você se lembra não o que aconteceu há 10 anos que ele fez? Não se lembra ele do que Deus já mudou na sua vida, do que Deus já fez na sua vida, do que Deus já estabeleceu, do que Deus já te perdoou, e alguém está lembrando do que aconteceu há 10 anos. Eu não quero não. Ele não sobe não, ele não pode subir para esse patamar não. Mas se teu nome está na lista do eterno, Loubre, Redug, Dez e Remia, se o seu nome está lá, estabelecido pelo céu, eu quero ver alguém tirar. Eu quero ver alguém riscar. Quando Deus colocar o seu nome, vou botar o meu para não comprometer ninguém aqui. Elivelto, se o teu nome está lá, eu quero ver alguém apagar o nome que eu assinei. Apague, você que é atrevida. Você que é atrevido, você que está aí. Apague o nome dele, foi eu que assinei. O Eterno decidiu que ele é quem vai para lá. E é ele quem vai assumir aquele lugar. Agora venha você, entre na minha reunião, que não é reunião de homens, mas é a minha reunião. Venha, apague. Apague, se você tem coragem. Entre aqui na minha reunião e apague o que eu estou decidindo fazer com o meu filho, a quem eu amo, a quem eu escolhi, a quem eu disse: eu vou cumprir. Eu lhe disse quando você estava sentado no sofá que ia haver uma mudança e iria lhe arrancar dessa cidade. Eu falei com você e eu vou lhe arrancar. Lembra no momento em que tu deitasse no sofá, e no momento que tu deitasse, cochilasse, tu já estava em outro lugar que eu te levei. Ali eu te disse o lugar aonde eu iria te levar. Loubridere-me assai, assim cumprirei o que falei para ti. Tirarei a ti e tua família dessa cidade, porque chegou o tempo. Eu, o Senhor, te arrancarei desse lugar. Só lembrarão de ti nas festas, porque eu, o Senhor, tirarei da mente deles, porque chegou o tempo. Chegou o tempo de acabar esse sofrimento, dessa luta e dessa guerra, e eu arrancar você dessa situação e levar você para o lugar aonde você vai ver águas fluírem cristalinas e dizer: Senhor, quem me tirou da dor,
da luta e da guerra foi o Senhor. Mas estando nesse lugar de águas cristalinas, é poder ver que foi o Eterno que me levou para a cidade e ver que foi o Senhor que me trouxe para cá, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Lobre redelebra sai adurgia. Nobremia remívia sai, ô presença celestial. Há uma coisa gloriosa em quando Deus quer abrir o céu para revelar mistérios e maravilhas. Deus está dando a carta de euforia, de liberdade a alguém e dizendo: saia dessa dor de tanto está te magoando, te entristecendo. E agora você vai viver o que eu quero para estabelecer a minha vontade. Assim Deus, sendo soberano como Ele é, agindo como Ele é, realizando o que Ele faz, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, porque Ele é grande no céu e na terra. Prepare-se. Essa é a palavra para os pastores, para os homens, para as mulheres, para os servos e servas de Deus que estão aqui. Se Deus decidir intervir, e se Deus tem um propósito em fazer, Ele já estabeleceu regras, já estabeleceu limites, e se você é cotado para que Ele faça o melhor e o maior para você, não tem ninguém, não tem nada que impeça do Senhor agir e do Senhor operar da maneira gloriosa. Não haverá nem chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Foi uma determinação de Deus. Agora, uma coisa que eu quero dizer a você. Deus determina algo. Deus abre a boca do profeta e o profeta fala. Não vai ter orvalho nem chuva. Mas sabe o que Deus disse para o profeta? Ei, vem cá. Pois não, Senhor. Eu disse que não vai ter nem orvalho nem chuva, né? Sim. Mas você eu vou cuidar. Mas de você eu vou cuidar. Vai cuidar de mim? Como é que o Senhor vai fazer? Vai lá para o ribeiro de Querite. Como é? Vai lá para o ribeiro. Antes que ele não seque, vá para lá para o ribeiro de Querite. Como é? Vá para o ribeiro de Querite. Porque eu, Senhor, escute, já ordenei aos corvos que ele sustente. Como é? Aqui nos Estados Unidos, principalmente na minha região aqui, tem muito corvo. Muito. Uma ave de rapina. Suja. Não é? A gente chama primo do urubu. Suja. Quando você olha para o corvo, aquela ave feia, do bico assim horrível, de feio, né? Mais inchado, um bico feio, grosso. Aí você olha para aquela ave e diz assim, e Deus diz assim para Elias: tome da água do ribeiro, porque eu, o Senhor, ordenei ao corvo que leve para você um sanduíche, pão e carne de manhã e pão e carne ao anoitecer. Você toma café e janta comigo. Tá bom. Eles vão ver a sede. Nem orvalho, nem chuva vai acontecer. Mas de você eu vou cuidar. Vou mandar pão e carne de manhã e pão e carne ao anoitecer. Tudo bem. Mas Deus dizer uma coisa dessa é que é intrigante. É de se pensar. Nossa. Eu queria explicação dos teólogos, dos homens que são mais entendedores do que eu. Deus pega uma ave de rapina e manda ela levar pão e carne para o profeta. Você acha mesmo que seria um pão e carne estragada? Você acha mesmo que seria uma coisa que estivesse em um estado de podridão? Porque se a ave era de rapina, ia levar o que era ruim. Não. Deus diz à ave de rapina: faça contrário à sua natureza. Como é? Faça contrário à sua natureza. Leva pão bom e leva carne para o meu servo.
Porque eu faço com você, ave, o que eu decido fazer, como eu quero fazer. Eu estabeleço em você o que eu quero. Para os homens você é uma ave de rapina. Mas agora, segundo a minha palavra, leve carne e leve pão para o meu servo. Da melhor qualidade. Deus faz uso da natureza e o contrário. Faz uso da natureza ao contrário. Gira, eu não posso não. Mas Deus pode. Eu não sei não. Mas Deus faz. Eles lá padecerão e sofrerão. Você não. Você está sendo cuidado por mim. Porque confiou em mim. Porque acreditou em mim. E creu que eu sou poderoso para fazer coisas extraordinárias na sua vida. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Exatamente, pastor. Seca. Falta tudo, pastor. Falta tudo. Falta tudo. Quando está faltando água em qualquer lugar, quando falta-se água, falta-se tudo, porque sem água não dá nem para plantar. Nem para plantar dá. A seca é grande, a terra é seca. Falta-se tudo, mas Deus dizer assim, ei. Aí Deus é lindo. Aí Deus chega para o profeta e diz assim, vou terminar. Aí Deus diz assim, aí quem sabe Elias pensando assim, está secando a água do ribeiro. Né, a falta de chuva? Secou o ribeiro. Aí Deus diz assim para Elias, a possibilidade. As impossibilidades de Deus. Deus é Deus, né? Acabou, Senhor, a água do ribeiro. Aí o Senhor ordenou a Elias que fosse para Tiro e Sidom, lá para Sarepta. De Tiro e Sidom. E habita lá. Fica por um tempo lá, tá? Sim. E eu ordenei uma viúva que lhe sustente. Esse Deus é incrível. Como é que Deus usa alguém que é pobre, que não tem nada, irmãos? Mas na verdade não era Deus usando alguém. Era Deus usando o profeta para alguém que estava sem nada. Deus estava levando Elias para ser provedor numa terra onde também não era nada. E sofrendo também da falta de água. Em uma situação complicada que estava acontecendo naquela terra. Deus é Deus. Eu já ordenei. Ele sai da alimentação do povo, da água do ribeiro, agora vai para Sarepta. Quando entra em Sarepta, encontra uma mulher viúva apanhando 2 pedacinhos de pau, 2 cavacos de pau, e a Bíblia diz que ela tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Tá, e ela olha para o homem, aí ele diz assim, ei, minha senhora, estou cansado. Eu estou vendo, me dê uma água. Tá bom, eu vou entrar e vou pegar uma caneca de água para você. Aí ela disse, não, eu não quero só a caneca não. Faça o seguinte, me traga um pedaço de pão que eu estou com fome. Aí ele disse, olha meu senhor, eu agora mesmo, eu estava apanhando 2 pedacinhos de pau, ia fazer um fogo, preparar aqui um bolo para mim e para o meu filho, depois a gente ia comer e ia morrer. Eu ia comer e ia morrer. Não ia ter mais provisão. Você está vendo que há uma falta de água terrível. Não tem mais como a gente se livrar dessa situação aqui, posta por um profeta que determinou que não ia ter nem orvalho nem chuva. Aí ele olha para ela, provavelmente ele sendo a provisão para ela, minha senhora, do jeito que a senhora disse que ia fazer, mas faça primeiro para mim, porque eu estou com fome, faça primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor. Faça primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, segundo a palavra que ele, o Senhor, usando a boca do profeta, disse para aquela mulher, faça primeiro para mim, porque não vai acabar nem da sua panela a farinha, nem da botija o seu azeite. Faça para mim primeiro, e depois você vai vivenciar o milagre de Deus na sua vida. Deus é Deus do improvável. Por que você está querendo dizer isso, pastor? Porque tu não está assim, com essa dor tão intensa, com essa guerra, com essa luta, com essa prova, com essa angústia, com essa incerteza, com essa aflição de alma e dor na alma e gritando por socorro de Deus sem entender o propósito de Deus. Porque é que eu estou passando por isso?
mas Deus se utiliza das coisas que são terríveis na nossa vida e de dor e de sofrimento para nos proporcionar algo glorioso e gigante na nossa vida. A mulher é inteligente. Se eu comer, eu vou morrer. Se eu fizer, eu vou morrer. É melhor obedecer o profeta, porque se eu obedecer a ele, eu posso haver a provisão. Se eu não fizer, eu vou morrer de todo jeito. Então é melhor obedecer, mesmo sendo das regiões de Tiro e Sidom. A mulher, Ciro Fenícia, decide obedecer ao profeta e entender que o que ele está dizendo é de Deus. É Deus que está falando pela boca do profeta. Faça primeiro para mim. Ela vem, olha para o bolo, olha para ele. Eu fiz como o Senhor mandou. E ela olha para o filho e olha, porque é uma decisão muito difícil. É uma decisão muito difícil. Claro que é uma decisão muito difícil. Ela olha para o filho e olha para ele. Então, meu senhor, está aqui a água. Sente. É melhor que o senhor sente. Coma à vontade. Se alimente bem. Fique bem. E ela entendeu. E foi melhor obedecer. Aí ela volta para a cozinha. Quem sabe triste. Com a cabeça baixa. Eu não sei a encenação nem criar aqui. Mas eu posso imaginar. Ela volta para a cozinha. Quem sabe ele mesmo mandou, vai lá na cozinha fazer para você agora, pro seu filho. Aí ela abre a panela. Meu Deus, tá fluindo. Aí ela pega a botija de azeite e diz, mas não estava acabando, tá cheia. E quanto mais ela tira, mais Deus está provendo. No meio da seca, no meio da crise, o povo sofrendo. A seca é intensa, a crise intensa e Deus suprindo. A dor está difícil, a angústia está difícil, a guerra está difícil. Mas é no meio dessa guerra, dessa crise, que Deus cuida de você, que Deus lhe alimenta, que Deus faz milagre na sua vida, que Deus manda para você, de onde você possa imaginar. Ele manda a provisão, porque Deus é Deus do céu, é Deus da terra, é Deus de tudo e é Deus que faz coisas extraordinárias acontecer na vida de crente. Lobra comandara vassere miai, nobre mia, dobre formiter miassi remia, nobra taramurg remissi remia. Já vivenciou uma coisa grande de Deus? Você já vivenciou uma provisão de Deus? Você já vivenciou o cuidado de Deus na sua vida? Você pode trazer à memória aquilo que lhe dá esperança agora e de lembrar das coisas que Deus já lhe fez, das grandezas que Deus já fez na sua vida, de onde você não podia nem tirar e Deus você fez você pagar e você não tinha dinheiro nem para pagar naquilo e Deus mandou a provisão para você pagar. E Deus fez uma coisa grande porque você decidiu confiar nele. E que a sua confiança foi tão intensa que Deus fez uma coisa extraordinária na sua vida. Já vivenciou isso? Já vivenciou? Lembre aí, você já vivenciou coisas grandes na sua vida? Que Deus fez na sua vida? Por quê? Você permite que a dúvida, a falta de fé, a falta de confiança suba na mente e no coração. E tente lhe atrapalhar o projeto e o propósito de Deus na sua vida. Você pode pensar agora das grandezas de Deus na sua vida, dos milagres de Deus na sua vida, de coisas extraordinárias que aconteceu na sua vida, de coisas que você nunca imaginou viver, e Deus fez você viver na sua vida, e fez você alcançar coisas grandes que você nunca pensou em ter. O Deus que lhe fez vivenciar essas coisas grandes na sua vida, ele não mudou. Ele é o mesmo para operar coisas extraordinárias na sua vida. Deus não mudou. O Deus de Elias, o Deus que entrou na história do seu povo. Por que Deus entrou na história do povo? Sabe por quê, irmãos? Escuta aqui. Uma coisa que o Espírito de Deus me fez lembrar, e eu queria dizer, e agora ele me fez lembrar novamente. O povo estava sofrendo com a idolatria. O povo estava sofrendo com a apostasia. O povo estava sofrendo com a situação. E Deus entra para intervir naquela história. Deus, quando quer mudar a história, Deus muda.
E Deus levanta alguém insignificante para muitos, irracional para muitos, mas Deus é o Deus que age como Ele quer. Eu não quero lhe enganar, não, mas eu quero falar pelo Espírito de Deus, porque quando a gente fala pelo Espírito de Deus, as coisas acontecem. É óbvio, é racional eu dizer que Deus vai dar vitória a alguém, mas é claro que Deus vai dar. Deus vai dar vitória a alguém que está nessa live, mas é claro e é fácil enganar as pessoas. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero falar o que Deus me disser para falar. Como contar a história de alguém nessa noite aqui que Deus me fez eu contar e eu contei. É dizer para alguém que está aqui, o Espírito de Deus me diz. O Espírito de Deus me fala. Tem alguém que está aqui nessa live? É o Espírito de Deus falando comigo. Que a dor é tão intensa, que você pensou até em vender a casa e sair do lugar onde você está. E disse assim na sua cabeça, eu vou sair desse interior e vou para a capital. Eu não vou ficar mais aqui nessa cidade, porque aqui eu sofri muito. Lobre remívio sergia. Mas quem disse que você tem ordem de sair da cidade? Desarrume a mala. Desarrume as coisas que você preparou dizendo que queria sair. Você recebeu ordem do céu para pensar em querer fazer o que você quer? Você recebeu a confirmação de Deus dizendo que você devia sair do lugar onde você está para ir para outro canto? Eu não vou ficar mais nessa cidade não, porque eu já sofri demais nessa igreja, eu já sofri demais nesse lugar, eu não quero mais ficar aqui. Quem decide é Deus. E Deus não lhe deu ordem. Até segunda ordem você não deve sair do lugar onde você está. Não, esse ano eu vou ter que ir para outra congregação, eu vou para outro canto, eu não aguento mais ficar aqui. É aí mesmo onde Deus vai lhe honrar. Você conversou com seu marido, ele concordou e disse, é mesmo, vamos. E o vamos, assim, num sofrimento, não, você não vai, porque Deus não quer que você vá. Eu queria tanto, pastor, que Deus dissesse sim, que eu não aguento mais. Não se preocupe. O não de Deus é melhor do que aquilo que você iria passar, iria enfrentar, iria sofrer, se você fizesse aquilo que Deus não está mandando você fazer. Você às vezes fica com essa teimosia, irracionalmente pensando, não, eu vou para lá porque eu preciso cuidar de mamãe, eu preciso ir para lá da sua mãe, cuida Deus. Fique no seu canto. Você não deve sair do lugar onde você está e nem dar desculpa para Deus dizendo que vai cuidar dela. Quem cuida de você e dela é o céu, é Deus, é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Jesus está aqui, desarrumando, lobre-me raçai as malas de alguém que está aqui, muitas. E Jesus, que é grande, nobre-me raçai, dizendo para mim assim, você nem vai morrer aí. Nem vão lhe matar, nem vão lhe achar, porque eu tenho lhe escondido desde sempre. Não vão lhe fazer mal, não vão tentar contra a sua vida, não vão fazer dano nenhum a você, nem a ninguém da sua casa. Eu é quem tenho guardado você e ninguém vai tocar na sua casa, ninguém vai mexer com você. Lobredere-me-ai, saradori-me-ai. Mas no tempo, na hora certa, eu, o Senhor, é quem vou arrancar você do lugar onde você está e levar para o lugar que eu tenho reservado para a sua vida no tempo. Está terminando o ano, mais um ano em que Deus tem te livrado, Deus tem te guardado, Deus tem feito coisas grandes na sua vida, Deus tem suprido na sua vida. E por que tanta inquietação? E por que tanta perturbação? Por que você está tão inquieta, tão preocupada, tão perturbado, tão apreensiva? Fica quieta, mulher. Fica quieta, sossega teu coração. A porta
Quem abre é Deus. Mas Deus é quem decide a hora de abrir. E tem hora que Deus diz assim, não sai daí não. Fique quietinha. Deixa eu te dar a ordem para você ir. Não faz o que tu quer não. Se você fizer o que você quer, você vai sofrer. Mas não tem coisa melhor do que Deus dizer, como disse para Elias. Vá para Sarepta. Como é, Senhor? Vai lá para a região de Tiro e Sidom. Sim, e aí? Eu já ordenei uma viúva que lhe sustente. Você vai ficar por um tempo ali morando, tá? Habite lá por um tempo, porque eu vou mandar uma mulher. Ele chega na cidade, se depara com uma mulher mais pobre. Se eu não me engano, é Lucas ou é Marcos que escreve, eu não me lembro agora, que diz que naquele tempo havia muitas viúvas em Israel que eram ricas. Capítulo 4, se eu não me engano, havia muitas viúvas em Israel ricas, mas a nenhuma delas o Senhor enviou a não ser a viúva de Sarepta. Por quê? Porque Deus usa o improvável. Deus usa uma coisa insignificante. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer. Porque Deus é Deus na terra dos viventes. Se Deus quiser você mudar, se Deus quiser acontecer um milagre na sua vida. Oh, Deus lindo. Ele muda, irmão. Ele muda a sua história. Mas se aquiete. Entendeu? Você que entrou agora, chegou agora. Foram tantas coisas que foram faladas aqui nessa live. De tantas coisas boas que foram pregadas. De tantas coisas boas que nos trouxe Deus aqui de entendimento, de compreensão da palavra. E algo alegrou a nossa alma. E a nossa alma ficou feliz. Não é? Pois se aquiete, tranquilize seu coração. E quem cuida de você é Deus. É tão bom. Escuta isso aqui. É tão bom quando você espera em Deus e Ele faz. Sabe por quê? Porque quando Deus faz, você pode abrir a boca e dizer: ei, irmãos, foi Deus que fez. Aí o efeito que tem aqui, não é? O efeito novo do aplicativo aqui, você pode soltar até os fogos agora de alegria e de felicidade e dizer: é alegria. Felicidade, soltar foguetão. Foi Deus quem fez. Foi o Eterno quem fez. Foi o céu que fez. Mas uma coisa é você chegar e dizer assim: você me ajuda. E alguém dizer assim: ele está ali porque eu ajudei. Foi eu que fiz por ele. Mas a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é dizer e contar: ei, ninguém fez por mim. Quem fez foi Deus. Quem entrou na minha história foi Deus. Ninguém me socorreu na hora que eu precisava. Mas Deus entrou na minha história e mudou a minha situação. E mostrou que Deus é Deus na minha vida. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Essa live abençoada nessa noite aqui. Bênção do céu. Onde Deus se revelou de maneira tão grande, de maneira tão gloriosa e grandiosa. Não tem coisa melhor do que você testemunhar e dizer: olha, eu terminei a minha faculdade, mas quem pagou foi Deus. Olha, eu tenho uma casa, mas quem me deu foi Deus. Ei, eu comprei meu carro, Deus me deu meu carro, e foi. E como foi isso? Deus. Não tem ninguém na história, não tem intermediário, não tem ninguém no meio da história. Você vai dizer como disse: todos quantos foram agraciados pelo Senhor e por Deus, foi o Senhor que me deu vitória. Foi Deus que fez na minha vida. Foi o Senhor que mudou a minha situação. Mas fulano lhe ajudou com alguma coisa, porque ele podia lhe ajudar. Ele podia fazer alguma coisa por você, mas ele podia fazer, pastor Erivelto. Por que ele não fez? Por que ele não deu a mão? Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é dele. Alaboradere viossi remia. Lobre caiosseramitia. Nobre murgitere miassi. O tempo é chegado. O tempo é chegado. O tempo é chegado. Deus tem algo grande a fazer ainda na terra. Muitas coisas irão acontecer. Muitas coisas irão vir à tona. Mas o nome do Senhor será glorificado em todas elas. Porque Ele tem o controle de tudo. Sabe por quê?
Porque desde aquilo que eu comecei, desde o início, Deus pôs o limite nas coisas. Só vai acontecer até onde Ele determinar que aconteça. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe você que veio aqui, convidado pelo Espírito de Deus para participar desse banquete espiritual. Aos amigos, irmãos, servas, servos de Deus, a todos vocês que estão aqui, eu quero dizer a vocês, um pouco ausente, não, muito tempo ausente, mas voltarei mais às lives, estarei mais junto com vocês aqui. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento, mas louvamos a Deus por esse momento, agradecemos a Deus. Precisamos falar mais, pregar mais, contar mais dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, das maravilhas do céu. Deus abençoe os irmãos, minhas irmãs estão aqui, Eliane e Eliane. Deus abençoe minha esposa que está aqui, meus amigos, Alson, Nies, estão ouvindo lá no Canadá, aqui pertinho, lá do outro lado aqui. Deus abençoe vocês, aos irmãos que estão na Europa, aos que estão no Brasil e de várias partes do Brasil, do Nordeste e do mundo. Deus abençoe a irmã Anália, que está sempre conosco. Deus abençoe os amigos, minha tia Ana que está aqui, que está em Natal, na verdade, do Rio de Janeiro, mas está em Natal passeando. Deus te abençoe, tia. A senhora sabe que mora no meu coração, lhe amo muito. Deus abençoe sua vida de maneira extraordinária. Deus abençoe vocês grandemente, a todos, aos pastores. Vocês receberam de Deus aqui algo grande que foi estabelecido pelo céu. Um grande abraço. Não deixe ninguém tirar de você a identidade que Deus depositou sobre sua vida. Minha sobrinha que está aqui, a mais querida e amada Rafaela. Deus te abençoe. Um grande abraço para todos vocês. Fique com Jesus e até a outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir que a gente esteja. Quero dizer para vocês que um pouco ausente, mas trabalhando também, não é? Bem intenso nos trabalhos secular, fazendo aquilo que Deus nos confiou também e com novidades maravilhosas que tem chegado aí para as nossas vidas aqui, direto com uns amigos e irmãos mais próximos. Eu quero convidar você, não é, para estar junto conosco, para aproveitar esse espaço e esse momento dessas novidades que vão surgir e que estão surgindo aí no Brasil também. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus. Temos novidades aí, quando surgir as novidades, sejam atentos, porque Deus tem algo grande para fazer também na sua vida, na sua casa, na sua família. Um grande abraço, fique com Jesus, fique com Deus. Uma noite de sexta-feira ainda abençoada e um final de semana cheio da bênção e das coisas espirituais de Deus, que é as melhores coisas que ninguém tem como pagar. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço, amigos. Deus abençoe vocês. Antes, quero aproveitar aqui e pedir a você que ainda não é inscrito no canal, lá no YouTube, pode também ir lá, se inscrever. Entra lá no Erivelto Oliveira, Erivelto Oliveira, se inscreve lá. Tem muitas mensagens de Deus. Você vai receber do céu muitas coisas boas da parte do Senhor naquele canal. Aproveitar também e dizer a você, não é, que está aqui, aproveita, compartilha essa live, manda para o seu irmão que agora chegou aqui, muitos chegando agora, não é? Escuta essa live e receba de Deus aí o que o Senhor tem falado para cada um de vocês. Vamos se despedir aqui orando e pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti pela minha vida, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Todos eles estão nas Tuas mãos. Obrigado pelo Teu cuidado diário. Eu tenho visto o Teu cuidado na vida dos meus filhos. Obrigado por tudo, o cuidado do Senhor na minha vida, na vida da minha esposa, a proteção, o livramento diário, as bênçãos do Senhor. Eu quero Te agradecer pela vida dos meus irmãos de carne, minhas irmãs que estão aqui, Liane, minha mãe, meu cunhado que está aqui, Valdemir, que Deus, o Senhor abençoe grandemente, lhe dando saúde. Deus, Tu és maravilhoso, a minha tia, amigos, pastores, doutora Estela que está aqui, tantos outros, Késia, cantora que canta para Ti, tantos outros que adoram o Teu nome, que estão nessa live. Deus ajude e abençoe abundantemente a irmã Márcia, que sempre está nos ajudando, essa mulher de Deus, que o Senhor a recompense, com recompensa do céu. Deus, em nome de Jesus, quero agradecer a Ti por tudo, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és grande e Tu és poderoso. No nome de Jesus. Amém? Vocês viram uma interrupção aqui? De repente?
É de Lidiane que entrou aqui, não sei como foi que ela entrou aqui. Ela entrou aqui de repente, me fez até um susto aqui de repente. Não sei o que é isso, você entra assim de vez, na live, pega de surpresa aqui todo mundo, né? Deus abençoe vocês, foi muito bom estar aqui com vocês. Um grande abraço no coração. Deus ajude a cada um de vocês. Glória a Deus por isso. A gente tem que estar atento aqui, viu, doutora Estela? Vocês viram aí? A gente tem que estar atento a toda hora, porque de repente pode acontecer uma surpresa assim na nossa vida. Não sei o que ela queria aqui, tudo bem. Quem manda aqui é você, sabe quem manda aqui nessa mesa aqui, depois de Jesus, é eu e depois vem você, tá bom? Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente. Fique com Jesus até outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.